amores, tudo bem com vocês? E hoje nós vamos ter uma aula especial, aproveitando o clima, né, do Dia da Árvore, da primavera, e nós vamos falar sobre as partes da planta, isso mesmo. Bom, vocês estão cansados de saber, né, que as plantas, as árvores, as flores são seres vivos. Por que que elas são seres vivos mesmo? Vocês lembram? Porque elas nascem, crescem, se reproduzem e depois elas morrem, não é? E assim como todo ser vivo, eles possuem partes também, partes importantes para o seu funcionamento, para poder crescer bem, assim como nós mesmos, nós possuímos partes do nosso corpo, a plantinha também possui partes do corpo dela, da planta dela, tá certo? Então vamos conhecer algumas. Vou falar todas elas e depois eu vou falando uma por uma, tá certo? Então vamos lá. A primeira parte da planta, que é o principal, que é quando ela começa, é a raiz. Assim, quando a gente coloca a sementinha na terra e ela vai se reproduzindo ali, ela vai crescendo, ela começa a criar o quê? A raiz. Depois ela vai crescendo, né? Com o que que ela vai crescendo? Com a luz do sol, a água, né? Os nutrientes da terra, ela vai crescendo. E ela vai tendo o quê? O caule, vai se formando aquele pequeno brotinho de caule que vai crescendo, 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 até começar a dar o quê? As folhas, isso mesmo, as folhas. Depois nós temos aí as flores e depois os frutos, que é a última parte da planta. Essas partes que eu falei é de uma planta completa, tá bom? Que possui todas essas partes. Que partes? A raiz, o caule ou tronco, tanto faz o nome, as folhas, o fruto e as flores. Essas 5 partes aí, uma planta completa. Mas claro que as plantas não são todas iguais. Tem plantas que vai dar flores, tem plantas que não vai ter flores. Vai ter plantas que vai dar fruto, mas vai ter aquelas que também não vão dar fruto. Porque assim como nós, as plantas também são diferentes entre elas, tá certo? Então essas partes da planta que eu tô falando é de uma planta completa, que ela tem tanto as flores quanto os frutos, tá bom? Então vamos falar sobre cada pedacinho da planta, para que que serve? Porque assim como nossos olhos é para ver, nossa boca para comer, as partes da planta também são fundamentais para ela, para o crescimento dela. Então vamos aprender um pouquinho sobre as funções de cada parte dessa planta? Então vamos lá. Primeiramente, a raiz. A raiz, ela é fundamental por 2 motivos. Primeiro, para poder segurar a planta. Sem a raiz, a planta ia fazer o quê, ó? Ia cair, não ia suportar. Ela ia cair, ela não ia ter nada para escorar ela. A base dela é a raiz que segura ela bem fixa no chão, tá bom? Também a outra função da raiz é trazer os nutrientes e a água que está lá no solo para a plantinha poder crescer. Ela que suga, é como se fosse um canudinho que vai sugando a água, os nutrientes que está tudo ali na terra, ali ó, no solo, para a plantinha poder crescer. Então essa é a função da raiz. Segurar, fixar a plantinha na terra e também sugar os nutrientes e a água do solo, tá bom? Agora nós vamos aprender um pouquinho sobre o tronco, né, ou caule. Tanto faz o nome que você for usar. Caule ou tronco é a mesma coisa, que é o corpo, né, essa parte, o tronco da plantinha. Para que que serve? Também 2 motivos. Primeiro motivo, também para dar um suporte para a planta, porque depois que ela crescer, ela vai ter aquelas folhas, vai ter os frutos, e eles precisam ter o quê? Uma base para poder suportar também, alguma coisa para segurar elas. Então o tronco serve como o corpo, que segura, que dá suporte, né? Assim como a raiz dá suporte, o tronco também serve para dar suporte, um apoio, para que ela não caia. E a outra função do caule, né, do tronco, é levar os nutrientes que a raiz pega lá no solo. Ele vai servir como se fosse um caminho até chegar nas folhas, isso mesmo. Então, o tronco também serve como um caminho para chegar a água e os nutrientes lá do solo até as folhas, tá bom? Então, essas são as 2 funções do tronco, por isso que é muito importante.
Agora nós vamos falar sobre uma parte muito importante, que é a folha. A folha tem 3 funções, a folha da planta. A primeira é a respiração, isso mesmo. A planta é um ser vivo, então ela respira, ela puxa o oxigênio, ela puxa o gás carbônico que está aí, ó, no nosso ambiente, para ela respirar, porque ela usa o gás carbônico para respirar. É o gás que ela usa para respirar. Então, ela usa e respira. Outra função é a transpiração, ela também expele, ela também transpira, ela sua também, ela joga pro ambiente aquilo que ela não precisa para ela joga para fora, então também é a função dela. E a outra função é ajudar na fotossíntese. A fotossíntese é um assunto que vocês vão ver mais para frente em outros anos do estudo de vocês, porém eu vou dar uma resumida. Nada mais, nada é que é o processo que a plantinha faz de sugar o gás carbônico, fazer a transformação dela ali, nela mesmo, dentro dela, e liberar o oxigênio para o meio ambiente. E o oxigênio, vocês sabem que é o ar que nós respiramos, tá bom? Então, basicamente, a fotossíntese é isso, mas vocês só vão ver isso mesmo mais lá para frente, tá? Mas a planta, a importância dela é essa, é o processo de fotossíntese, a respiração e a transpiração dela, tá certo? A outra parte da planta é as flores. As flores é muito importante porque a função dela é ter os bebezinhos, é se reproduzir. Quais são os bebezinhos da planta? Os frutos, isso mesmo. Então, a função da planta é gerar os frutos, é reproduzir a planta. E por último, nós temos os frutos. Isso, os frutos, uma delícia, as frutas bem gostosas de comer. A função é guardar a semente, proteger a semente ali dentro, porque é a semente que vai fazer o quê? Criar outras plantas, isso aí. Então, a função da fruta, dos frutos, é guardar a sementinha ali dentro, bem escondidinha, protegida, para depois a gente usar essas sementes para fazer outras plantinhas, tá bom? Então, tá aí um pouquinho das partes da planta e das funções de cada parte dela. Vamos relembrar um pouquinho? Então, vamos lá. Nós temos 5 partes de uma planta completa. A raiz, o caule ou tronco, as folhas, flores e os frutos, tá bom? Cada uma delas tem uma parte importante, tem uma função importante no funcionamento da plantinha, que é o que, basicamente? É dar apoio, sustentação, é fixar na raiz, a raiz fixa na terra, é dar sustentação para a planta toda, que é o caso do tronco, é puxar, sugar os nutrientes da terra, ajudar na nossa própria respiração, né? Que é a questão da fotossíntese, é reproduzir outros frutos, outras plantinhas, tá bom? E claro, como todo ser vivo, precisa de algumas coisas para crescer forte, para sobreviver. E a plantinha é do mesmo jeito. Ela precisa de água, ela precisa do calor do sol, porque o calor do sol possui vitaminas que faz com que o processo de crescimento seja melhor. Então, algumas necessidades da planta é quais? A luz do sol, claro, a água para ela poder beber e um solo fértil que tenha bastante nutrientes para ela poder crescer rica, forte, saudável, tá bom? Então eu espero que vocês tenham aprendido sobre as partes da planta, sobre as suas funções e as suas necessidades também, tá? Qualquer dúvida, é só estudar mais um pouquinho. Um grande beijo, tchau!